Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sempre muito bom estar aqui, rever os amigos, os irmãos, e podermos juntos cultuar o nome do Senhor Jesus e desfrutar de sua palavra. Para isso eu convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias, por favor, em Atos capítulo 1. Leremos do versículo 1 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos capítulo 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino dos céus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem até receberem a promessa do Pai que ouvistes de mim. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes Jesus: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ó Senhor, lemos a sua palavra. As nossas palavras não podem convencer ninguém, mas a sua palavra, ela é poderosa para mudar entendimento, para mudar pensamentos, para converter os nossos corações, transformar as nossas vidas e mudar a sua história. Porque foi o Senhor mesmo que disse, Jesus: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espírito Santo de Deus, clamamos ao Senhor para que, através de mim, apenas um instrumento que o Senhor toca, os meus irmãos e todos nós presentes como igreja do Senhor, recebamos a palavra do Senhor em nosso coração. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, em um breve tempo aqui, de conversar com os irmãos e as irmãs acerca do que eu tenho ouvido muito nesses dias, que é acerca de um avivamento para a igreja do século 21. E ouço falar muito acerca do dia de Pentecostes. Ouço falar muito acerca do derramamento do Espírito para os nossos dias. É claro que é uma necessidade da igreja receber dos céus esse derramamento do Espírito Santo, porque é esse derramamento do Espírito que nos capacita a fazer a obra de Deus. Então nós precisamos dessa capacitação para que possamos ser energizados por esse poder, e através desse poder que explode dentro de nós, nós possamos estar capazes de executar a obra do Senhor nessa terra. Porque para executar a obra e sermos integrantes do reino de Deus nessa terra, não é tarefa tão fácil.
Porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos que enviaria eles para meio de lobos. E nas bem-aventuranças, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por minha causa. Então nós precisamos dessa capacitação. Agora, o que tem me chamado a atenção nos dias de hoje é a forma como tem sido passado para a igreja esse derramamento do Espírito Santo. A forma que as pessoas têm entendido o dia de Pentecostes e têm clamado por um Pentecostes nos dias de hoje, e como isso tem sido conduzido no meio da igreja. E esse texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto muito conhecido nosso, principalmente pelos pentecostais. Então eu estou em um meio pentecostal, em que eu ouço falar periodicamente acerca desse assunto. E de fato, em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, Atos 1:8 é o tema central do livro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas vai narrar ao Teófilo uma conversa que Jesus havia tido com seus discípulos. Em uma das ceias dele com seus discípulos, Jesus pronunciou isso que Lucas vai narrar ao Teófilo. Essa conversa aconteceu na ocasião em que Jesus já estava ressuscitado. E ele vem e fica com seus discípulos cerca de 40 dias, lhes dando algumas instruções. E é nessa conversa de Jesus com seus discípulos que o versículo 4 de Atos 1 vai dizer que Jesus disse a eles: não se ausentem de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Aí eu me lembro agora de um fato curioso. Quando os dois discípulos saem de Jerusalém após a morte de Jesus e vai para Emaús. E Jesus já havia dito a eles: não saiam de Jerusalém. Mas eles saem de Jerusalém e vai para Emaús, e Jesus vai atrás deles para buscá-los, para voltar para Jerusalém, para que eles recebam também esse poder. Fecha o parênteses, é só uma colocação que eu estou me lembrando aqui agora. Mas Jesus diz o seguinte para eles: João batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ao ouvir essa promessa de Jesus, logo criou-se no coração dos discípulos uma expectativa distorcida acerca do derramamento do Espírito Santo. A expectativa que criou-se no coração dos discípulos foi uma expectativa que o Espírito Santo seria derramado sobre eles, mas a expectativa deles era terrena, meus irmãos. E aqui tem uma observação interessante que nós precisamos fazer, que a promessa de Jesus para eles é uma promessa de âmbito espiritual. Mas a expectativa dos discípulos é uma expectativa em transformar aquilo que é espiritual para uma bênção terrena. Para uma promessa que é espiritual, e eles querem transformar isso para que seja uma promessa na vida deles no mundo terreno e material. Olha o que eles vão perguntar para Jesus no versículo 6. Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então, meus irmãos, olhe bem a motivação do coração desses discípulos. Jesus está dizendo a eles o seguinte: vocês serão revestidos com o Espírito Santo, com a capacitação do céu para desempenhar a missão de vocês na terra.
Então, uma promessa do reino que transcende, uma promessa do reino espiritual, para que eles sejam capacitados a executar e a continuar a missão de Jesus na terra. Porque a igreja de Jesus, ela está dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então você preste bem atenção que é de ordem espiritual a promessa. Daí os discípulos viram para Jesus e perguntam para ele se esse é o tempo, se esse derramar do Espírito é o momento em que as coisas vão se inverter, em que Deus restaurará o reino a Israel e agora eles podem se tornar então uma nação. Olha a motivação do coração desses discípulos, meus irmãos. Olha onde está depositada a fé desses discípulos. E é impressionante como que nós, seres humanos, temos a predisposição em pegar aquilo que é de ordem espiritual, em pegar uma palavra vinda de Deus para nós, uma palavra de transformação na nossa espiritualidade, e nós temos a capacidade de reproduzir isso apenas para a vida terrena e para a vida passageira que nós estamos aqui. É impressionante isso. Como que nós temos essa capacidade? Os discípulos de Jesus, no momento da promessa, eles se apossaram da promessa de Jesus com a expectativa terrena e material. O desejo deles era que o Espírito fosse derramado para que o Espírito os capacitasse a vencer o Império Romano que dominava o mundo da época. Como é do conhecimento de todos os irmãos, a chegada de Jesus é em um momento que Roma dominou a terra. Roma conquistou tudo. Então o povo de Israel, eles não têm mais uma nação. Eles não têm mais um código próprio. Eles não são mais governantes de uma nação. Eles agora estão subjugados a um governo truculento e ditador, que é o governo de Roma. E a expectativa deles é que o Espírito Santo seja derramado sobre eles, para que logo eles possam receber esse poder de Atos 1:8, esse dunamis, e isso lhes traga tanto poder que agora o reino de Israel será restaurado para sempre, e eles não mais estarão subjugados ao governo de Roma, mas agora se tornarão uma nação independente e não pagarão mais impostos pesados para César. Então olha a expectativa deles acerca do derramamento do Espírito Santo. Daí é por esse motivo que eles fazem a pergunta a Jesus: esse é o tempo? É chegada a hora de nos tornarmos uma nação independente e sairmos debaixo desse governo truculento de César? Daí Jesus vai explicar para eles o que Lucas está narrando ao Teófilo aqui no versículo 8. Jesus no versículo 8 vai dar uma resposta a eles, e a resposta de Jesus é a seguinte: vocês estão equivocados quanto a esse poder. Vocês estão perdendo o sentido do que é o reino de Deus. Eu estive com vocês por 3 anos e meio. Eu morri, ressuscitei, e por perceber que vocês ainda não tinham aprendido tudo, depois de ressuscitado, eu ainda fiquei com vocês mais 40 dias. E parece que isso não fez muito efeito na vida de vocês. Eu vim estabelecer um reino que não é terreno, é um reino espiritual.
Então, na terra, está sendo estabelecido um reino espiritual. Por quê? Porque o reino terreno ele está corrompido por um negócio chamado pecado. E o pecado inverteu os valores. Então, o reino terreno, ele está com os valores invertidos. E eu vim para que os valores voltem aos seus lugares e vocês deixem de amar as coisas e passem a amar as pessoas. Porque no reino terreno está tudo de pé cabeça, de ponta cabeça. No reino terreno as coisas estão turbulentas e desacreditadas. No reino terreno, os seres humanos passaram a amar as coisas e a usar as pessoas. Mas o reino espiritual vem dizer que é ao contrário. O reino espiritual está dizendo que você deve amar as pessoas e usar as coisas. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses junto com os irmãos. Meus irmãos, eu conheço pessoas que não colocam o seu carro na terra, porque o seu carro não pode empoeirar, não pode pegar uma pedrinha no assoalho e fazer um amassadinho no assoalho, e com isso, ele deixa de pôr o carro dele a serviço do reino de Deus, de ir num culto, numa fazenda, ou de buscar um irmão ainda que mora numa casa que ainda não tem asfalto na rua. Ele deixa de buscar o irmão e fala: pastor, não posso ir porque eu não ponho meu carro na poeira. Ele deixa de trabalhar para o reino porque o amor dele está na coisa. E as pessoas passam a ser um instrumento que ele usa, que ele vai, que ele busca a qualquer momento que ele quiser. E quando ele quiser também deixar de buscar, por amor à coisa, ele deixa de amar a pessoa. Então, meus irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque as coisas precisam ser usadas. E as pessoas necessitam e precisam ser amadas. Então, se o amor ao seu próximo te custar a sua coisa, então sacrifique a sua coisa. Porque no reino dos céus a coisa não tem valor. O que tem valor no céu é seres humanos. São pessoas que Jesus comprou com o sangue dele. Meus irmãos, Jesus não comprou na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, coisas. Jesus comprou pessoas. Então nós precisamos entender isso, e é isso que os discípulos não estavam entendendo. E aí Jesus vira para eles, e a resposta de Jesus é o versículo 8. E Jesus vai dizer para eles assim: vocês estão recebendo poder, vocês estão recebendo o Espírito Santo para um fim. Para vocês serem testemunhas. E testemunhas por onde vocês passarem. Meus irmãos, e nós precisamos então analisar bem os dois termos. Do versículo 8. Poder e testemunha. Poder no versículo 8, na língua original do Novo Testamento, é dunamis. É uma dinamite. É algo explosivo. Testemunha no texto, na língua original, é martiria, que vem de mártire. Então esse poder prometido por Jesus não tem nada a ver com a leitura que os discípulos estão fazendo acerca desse derramamento do Espírito. Os discípulos estão analisando o poder para eles transformarem esse poder em um benefício próprio, para que eles deixem de ser subjugados para poder julgar. E Jesus está falando no versículo 8 que o poder
Não é a fim de benefício próprio. Que o poder é uma capacitação que Deus está te dando para você doar a sua vida e entregar a sua vida pelo seu próximo. Esse poder, meus irmãos, que os discípulos estavam esperando, é o mesmo poder que Satanás ofereceu para Jesus no dia da tentação. Porque, meus irmãos, em Mateus capítulo 4, é a tentação de Jesus. E a proposta do diabo para Jesus naquele dia foi estabelecer para Jesus um trono terreno. Então veja bem, a primeira tentação, transforma essas pedras em pães. O que o diabo está falando para Jesus? Use o seu poder. O seu poder divino. E Jesus, de forma alguma, e ele mesmo sabia disso, ele não poderia usar o seu poder de Deus. Porque nós acreditamos, pela teologia reformada, que Jesus é 100% humano, mas ele é 100% Deus também. Mas ele não poderia usar esse poder divino. E é por isso que vem a proposta de Satanás para ele: transforma essas pedras em pães. E aí Jesus veio para Satanás: camarada, você é abusado, hein? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está falando para ele? O poder que eu recebi, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo que veio sobre a minha vida, não é para mim mesmo, é para me capacitar a me doar pela missão que eu fui enviado nessa terra. A segunda tentação, Satanás pega ele pelo braço, leva ele para o pináculo do templo e usa a Bíblia. Olha a ousadia desse camarada, desse mundo, gente. Jesus respondeu para ele na primeira tentação usando a Bíblia. E olha a ousadia dele para Jesus: já que você está usando a Bíblia, então, você está usando as Escrituras, então eu vou usar também. Pegou ele pelo braço, levou para o pináculo do templo, falou: pula daí, porque o Salmo 91 está falando que se você pular daí, ele dará ordem aos seus anjos para te apararem, para que você não estoure lá embaixo no meio das pedras. E aí eu fico impressionado. Eu acho que isso acontece só no meio assembleiano. No meio batista não acontece isso não. De vez em quando eu chego em alguma casa para visitar, está a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu acho que no meio dos batistas não acontece um negócio desse, que é só para lá mesmo. E aí a Bíblia está aberta lá no Salmo 91. Irmã, a Bíblia está aberta no Salmo 91. Como é que é esse negócio? Não, pastor, porque espanta maloiado. Ainda fala maloiado. Maloiado, olho grande, olho gordo. Esses dias para trás, pastor, chegou uma irmã aqui na minha casa, e eu tinha uma samambaia bonita demais. Ela bateu o olho nessa samambaia e falou assim: nossa, que samambaia bonita. No outro dia a samambaia amanheceu sequinha. Aí por isso que a Bíblia está aberta aqui no Salmo 91. Meus irmãos, o diabo usou a Bíblia para falar para Jesus: você não quer usar o seu poder? Então usa o poder de Deus. E aí o que Jesus falou para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou usar o meu poder e nem vou tentar o meu Deus. Satanás pegou ele pelo braço, transportou ele para cima do monte. Lá no monte ele deu uma visão para Jesus. Olha a audácia desse camarada. Ele está com o próprio Jesus, hein? Levou ele pelo monte, abriu os reinos da terra, as glórias, deu uma visão para ele. E virou para ele e falou assim: se prostrado vocês me adorarem, você me adorar, eu te darei tudo isso. Meus irmãos, essa proposta que Satanás fez para Jesus é a mesma que ele fez para Adão e Eva. Vocês vão se lembrar que quando ele chega para Eva, ele diz o seguinte para ela: vocês podem comer de todo o fruto do jardim, né? Aí ela falou: não.
Aquela árvore que está lá no meio, nós não podemos comer. Deus colocou limite em nós. Nós não podemos ir até ela e nem comer do fruto. Ah, muito bem. Sabe por que Deus fez isso? Falou isso para você, Eva? Porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Ele. Meus irmãos, você vai analisar bem a história, estudar bem acerca da história da teologia, você vai entender, e acerca da história da igreja, e acerca da história da criação, você vai entender que a mesma síndrome que pegou Lúcifer, ele fez com que pegasse Eva e Adão, ele tentou fazer com que pegasse Jesus, e ele vive para isso, para fazer com que a mesma síndrome que pegou ele nos pegue. Então o que pegou Lúcifer? Eu me lembro muito bem do Ed René Kivitz falando o seguinte: um dia a filha dele, adolescente, chegou para ele e falou assim: papai, eu ouço o senhor falar que Deus não criou o mal. Então quem que criou o diabo? Gente do céu, que pergunta difícil de responder. Então você imagina seu filho chegando em você e te perguntando o seguinte: quem criou o diabo? E aí a resposta dele foi surpreendente. Ele virou para ela e falou assim: quem criou o diabo foi Lúcifer. E é uma grande verdade. Porque Deus não criou o mal, meus irmãos. Quem criou o diabo foi o próprio anjo de luz, o general dos céus. Ele tinha tanto poder, ele tinha tanta liberdade de trabalhar. A confiança de Deus nele era tamanha, que nasceu dentro dele o desejo de ser igual a Deus. E ele criou esse trono imaginário para ele, aliciou 1/3 dos céus. E como Deus não divide glória com nenhum ser criado, ele mandou ele de cima para baixo igual um raio, e ele se tornou Satanás. E essa mesma síndrome que pegou ele fez com que pegasse Adão e Eva, e a partir dessa síndrome pegar Adão e Eva, a humanidade caiu, e hoje a humanidade está em pecado, porque Satanás criou um trono para ele próprio, criou um trono para Eva e Adão sentaram no trono, tentou fazer com que isso pegasse Jesus, criando um trono para Jesus, mas Jesus não sentou no trono dele, e ele faz com que isso nos pegue todos os dias, ou pelo menos tente, porque aquele que não está na torre de vigia, na oração, na devoção, na piedade, concentrado em Deus, ele vai armando. E hoje eu estava conversando com os meninos. A gente tem um grupinho que chama Talmidim, a gente vai discutir algumas coisas. E eu estava conversando com os meninos e dizendo a eles o seguinte: que o diabo ele vai nos minando. E a forma de Satanás nos minar, ele vai colocando ativismo em nós. Muito ativismo. E aí ele vai te cansando. Então você trabalha muito, você estuda muito, você faz tudo muito. E aí ele vai te cansando. E aí você não encontra mais espaço para orar, para se consagrar, para ter tempo com Deus, para ler a Bíblia e meditar na lei do Senhor dia e noite. Você não tem mais tempo para se dedicar ao reino de Deus. E ele vai te minando com isso e vai te enfraquecendo. Porque não tem mais lenha na fogueira. Qual que é a forma de colocar lenha na fogueira, naquilo que está aqui dentro de nós, queimando? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, nos consagrando a Deus, trabalhando para o reino. Isso tudo vai colocando lenha, mas ele vai te minando. E vai te tacando ativismo. Você vai trabalhando muito, estudando muito, e não tem tempo para Deus. Quando você vê, ele arma um trono para você. Aí você senta no trono. E todas as vezes que nós nos assentamos em tronos, nós estamos caindo na cilada do antropocentrismo.
E Cristo, de alguma forma, vai sair do trono na nossa vida. E nós vamos assentar nesse trono e tentar governar a nossa vida. Então, meus irmãos, o que o diabo tem dito à humanidade, e a minha maior preocupação é que ele não tem dito só apenas à humanidade, mas a toda a igreja na terra, é o seguinte: vocês querem poder? Eu tenho poder para dar para vocês. Vocês querem glória? Eu tenho glória para dar para vocês. Vocês querem reconhecimento? Eu tenho reconhecimento para dar para vocês. É a mesma proposta que ele fez para Jesus. Vocês querem exclusivismo? Querem ser exclusivistas? Querem atenção só para vocês? Eu tenho para vocês. Vocês querem bajulação? Eu tenho para vocês. Meus irmãos, a proposta dele para Jesus é o seguinte: se você, Jesus, se encantar com esse reino terreno, e não apenas se encantar, mas ficar vidrado no esplendor terreno, eu posso te dar tudo isso. E se você se assentar nesse trono que eu estou preparando para você, automaticamente você estará se prostrando diante de mim. E aí, meus irmãos, a resposta de Jesus, aliás, as respostas de Jesus são sempre encantadoras. Meus irmãos, o evangelho de Jesus, ele é encantador, ele é vibrante. Eu não sei nem a palavra que eu uso aqui, de tanto que eu sou apaixonado, vidrado com Jesus Cristo, na forma que ele andou, na forma que ele viveu nessa terra. Porque não tem lógica um negócio desse, é só a capacitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, para ele ter tanto discernimento. Sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos, como igreja? É que nós não temos discernimento das coisas. E você sabe por que nós não temos discernimento das coisas? Porque nós estamos muito envolvidos com a terra. E pouco envolvidos com o céu, com as coisas do céu. Por isso que o nosso discernimento é nível quase zero. Mas Jesus não estava, ele estava passando aqui. Mas a cabeça dele não estava aqui, a cabeça dele estava no reino dos céus. E o encantador nisso tudo é a resposta dele para Satanás, lá em Mateus, quando ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Meus irmãos, nas minúcias das palavras de Jesus aqui, vai-te, Satanás, porque somente a Deus prestarás culto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: rapaz, eu acabei de descer do meu trono. E eu tenho uma notícia para te dar. Isso é uma suposição minha de uma conversa dele com Satanás. Eu acabei de descer do meu trono. Eu vou te dar uma dica. Meu trono é de glória, não é trono terreno, não. Eu acabei de descer de um trono celestial. E você quer me colocar sentado num trono terreno? É isso mesmo que você está querendo me dizer? Eu acabei de encarnar para cumprir a missão Dei, a missão de Deus para mim. A missão celestial de Deus. E você está me pedindo para abandonar a missão de Deus e me submeter a você e cumprir a sua missão? É isso mesmo que você está me falando? Porque eu não estou entendendo muito bem, não. É isso mesmo que você está querendo me dizer? Eu acabei de descer do meu trono celestial para estabelecer aqui um reino celestial, e os valores desse reino celestial não tem nada a ver com os valores da terra. E você está querendo me dizer que eu devo amar mais as coisas da terra, as glórias da terra, os reinos da terra, do que tudo aquilo que eu mesmo criei e formei? Você quer mesmo que eu assente nesse trono? É isso mesmo que você está me falando, porque eu não estou te entendendo muito bem. E aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: só a Deus nós devemos nos prostrar.
e adorar. A nenhuma criatura deve ser dada adoração, somente ao Criador. Após a terceira tentação, a Bíblia diz o que no versículo 11? Os anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, o reino de Deus não tem nada a ver com o reino terreno. E aí quem esteve lá nos Calungas conosco, me ouviu falando, lá na igreja do pastor Adonias, no último dia. Um dia os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e a mãe deles também estava junto. E aí eu ouvi o Paulo Júnior falar desse texto esses dias, eu fiquei encantado, porque o Paulo Júnior falou que Pedro, Tiago e João virou mãe. Vamos lá em Jesus, mãe. Vamos lá pedir uma cadeira cativa para ele, mãe. 2 homens barbados, falando, mãe, vamos lá, intercede pela gente. Aí vai Tiago e João e a mãe. E eles chegam em Jesus e falam assim, Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, para João, dê a cadeira da direita, para mim, dê a cadeira da esquerda, nos dê cadeira cativa no céu. E aí houve um alvoroço no meio dos apóstolos, porque o colégio apostólico estava lá presente, e aí houve um alvoroço e começava a falar, o que é isso? Esses camaradas estão ficando loucos. Não é 2 não, tem que pôr 12. Nós somos 12, que negócio é esse? Que privilégio é esse? E aí Jesus chamou os 12, e aí deu uma aula para eles acerca do reino de Deus. Meu irmão. Jesus chamou eles e falou assim, olha, o reino terreno funciona da seguinte forma, existem os reis, abaixo dos reis os príncipes, abaixo dos príncipes as autoridades, porém, entre vocês não será assim. Porque no reino de Deus, aquele que tem honra não é aquele que está sentado à mesa sendo servido. No reino de Deus, a honra é para aquele que está servindo à mesa. O que Jesus está querendo falar para eles? Que no reino de Deus, a vida não é para viver em si mesmada, em si mesmo, voltado para si mesmo, no narcisismo que nós temos vivido hoje. Não, a vida terrena, ela deve ser vivida na perspectiva que o reino de Deus está estabelecido na terra e que o reino de Deus está dentro de nós e que nós não queremos ser servidos, mas nós queremos servir, porque é isso que Jesus falou para eles. Falou, olha, vocês não têm andado comigo, vocês não têm me visto, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem veio para doar a sua vida por muitos. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para Satanás, em Mateus capítulo 4, é que ele não se assentaria no trono do egocentrismo. Que a missão dele nessa terra e a vida dele nessa terra só tinha sentido se ele cumprisse a missão dele. E a missão dele era entregar a vida dele para salvar os seus eleitos. Meus irmãos, isso muda tudo. Isso faz a diferença na nossa vida. Isso transforma a nossa história. Isso muda tudo na nossa cabeça. Porque esse poder de Atos 1:8 não está te capacitando para a vida. Esse poder de Atos 1:8 está te capacitando, sabe para quê? Para a morte. Esse poder de Atos 1:8 não está te capacitando, para você viver a sua própria vida. Esse poder de Atos 1:8 está te capacitando para você dar a sua vida por amor a mim.
e eu me entregar por amor a você, e nós nos entregarmos por amor uns aos outros, e assim a igreja vai seguindo na terra. Então, meus irmãos, a palavra poder, ela é uma dinamite, ela é um explosivo, mas ela não é um explosivo que você coloca na mão e lança esse explosivo para esse explosivo estourar ou explodir na vida do outro. Não. A palavra poder em Atos 1:8, ela é um explosivo, uma dinamite que explode dentro de você. E aí no meio que eu vivo, pelo menos no meio que eu vivo, esse poder, as pessoas querem esse poder, os ministros, os chamados pregadores itinerantes. Meu Deus do céu, eu tenho uma preguiça disso. Eles querem esse poder para soltar um Haryuga. Já quem jogou Street Fighter aqui? Soltar um Haryuga. Haryuga! Solta uma bola de fogo numa pessoa. Isso vai e explode na pessoa de lá. Mas ele está tão ensimesmado que quando ele solta uma bola de fogo aqui na pessoa, para a pessoa receber esse poder de lá, não é para mudar a história da pessoa, mas é para a pessoa reconhecer que esse ministro que está aqui soltando bola de fogo e Haryuga, ele está tão cheio da unção de Deus que essa pessoa tem que idolatrar ele que está aqui. Está vendo a motivação, meus irmãos? E eu não estou falando de algo que eu vi, não, estou falando de algo que eu vivo todos os dias. Mas isso acontece só para lá. Por lado de cá não acontece essas coisas, não. Meus irmãos, essa dinamite vai explodir dentro de mim, de você. Esse poder não é para que nós possamos ser reconhecidos. Quem vai contar a nossa história é a geração que está ficando. Esse negócio de eu mesmo contar a minha história, isso é um perigo. Jesus escreveu alguma coisa, gente? Eu só me lembro de um dia, ele abaixar, ficar escrevendo assim na areia, mas ninguém registrou o que ele escreveu lá. Jesus escreveu a própria história dele? Vocês acham que algum dia passou na cabeça do apóstolo Paulo que as cartas que ele estava escrevendo para a igreja se tornariam o cânon das escrituras? Não, meus irmãos. Esses homens não tinham essa vaidade. Esses homens faziam pelo reino, doando a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós não precisamos de reconhecimento. Nós precisamos, sabe de quê? É da capacidade do Espírito Santo em nós, para que possamos doar a vida uns pelos outros e uns para os outros. É isso que nós precisamos. Tem muita gente impressionada com esse tal de Pentecoste, com esse poder, com esse avivamento. É tanto clamor por avivamento. É tanto clamor por avivamento. E eu também clamo por um avivamento. Mas eu não clamo por um avivamento de massa. Eu clamo por um avivamento que aconteça aqui dentro de mim, ó, que transforme a minha vida, a minha história. E que eu possa influenciar outros a viver como Jesus viveu. Então, meus irmãos, o que nós temos ouvido nos dias atuais, na mídia televisiva, radiofônica, é tanta coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu fico impressionado com tudo isso que eu tenho visto. E o que me impressiona na igreja de Atos dos Apóstolos não é nem tanto o derramamento, porque o derramamento já era uma promessa. O que me impressiona no Atos dos Apóstolos são os frutos que o avivamento gerou nessa igreja.
A árvore é conhecida pelo quê, gente? Pelo fruto. Certa ocasião, Jesus passou perto de uma figueira. Figueira mesmo, né? Foi uma figueira. Olhou nela, estava frondosa, bonita, cheia de folha. Estava aquele negócio chique, dava uma sombra até boa. Mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoou, ela secou na hora. A árvore é conhecida pelo fruto. João, o evangelista João, no capítulo 15, vai falar acerca disso. Que o galho que não dá fruto, ele só presta para uma coisa, para quê? Ser cortado. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 5. Versículo 31. Não, não é o 5 não. Deixa eu achar aqui, meus irmãos. 6. Não, o texto vai dizer o seguinte, vocês vão lembrar. Houve um derramamento do Espírito. Houve um derramamento do Espírito. E aí, após esse derramamento do Espírito, logo no versículo seguinte, vai dizer acerca dos frutos que esse derramamento do Espírito produziu. E os frutos que esse derramamento produziu foi que não havia nenhum necessitado entre a igreja, era só um coração de todos eles. Qual? 4? 31, lê para mim, por favor, Luciano. Foram cheios do Espírito Santo. E qual foi o primeiro fruto? Anunciar a palavra. O 32, por favor. Até o 35, vai lá. E era um o coração e a alma da multidão se cria. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Pois não havia necessidade havia entre eles, porquanto os filhos trazia o valor dos pães também. Eu botava ao pé da porta, distribuía qualquer à medida que alguém tinha necessidade. Não tinha necessidade. Meus irmãos, que derramamento do Espírito é esse que a gente ouve falando por aí, desse avivamento, desse poder? Onde no meio da igreja não tem comunhão, existem necessitados, onde ninguém anuncia a palavra de Deus. Então, avivamento sem fruto, como diz a juventude, é balela, é conversa. Avivamento sem fruto é barulho. É barulho. Porque na igreja de Atos tinha pouco barulho, até porque ela estava sendo perseguida, viu, gente? Então não tinha muito barulho, não. Elas estavam nas casas, mas tinha muito o quê? Comunhão. Tinha muita graça. Tinha muita unção. Quando o evangelho era anunciado, o Espírito Santo vinha e movia os corações. Multidões se convertiam. Então, meus irmãos,
o advento de Jesus no templo, em Lucas capítulo 4, vai narrar muito bem, e eu conversava isso com o Leandrinho essa semana, vai narrar muito bem o que o derramamento do Espírito produz em nossas vidas. Abra, por favor, em Lucas 4, 18 e 19. Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Aqui está narrando a profecia de Isaías, no capítulo 61 e 2. Então, olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim. Perceba que Jesus fala isso depois de ser batizado. Ele foi batizado nas águas. A pomba desceu sobre ele, no sinal do Espírito Santo. Naquele momento, Jesus foi cheio de quem? Do Espírito. Deus bradou do céu: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Então a pomba vem sobre ele, o Espírito Santo o ungiu naquele momento. Ele foi batizado ali, tanto nas águas por João Batista, como pelo Espírito Santo. Então olha o que o versículo vai dizer: o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque me ungiu para pregar o quê? O Evangelho aos pobres. Então a primeira missão de quem está cheio do Espírito: pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados. Então outra característica de quem está cheio do Espírito: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não mais estará preso nas prisões do pecado, mas a graça de Deus te alcançará e transformará a sua vida. E quebrará todas essas correntes. E a recuperação e dá vista aos cegos. E aqui cegos, é tanto os cegos espirituais quanto os cegos mesmo de nascença visual. Para restituir a liberdade aos oprimidos. Aqueles que estão oprimidos pelo pecado. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado. Livres da própria concupiscência. Mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, não a vivo para mim, mas a vivo para quem? Para Deus. Para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Se avivamento, meus irmãos, não produzir isso, é qualquer outra coisa, menos avivamento, menos derramamento do Espírito. Então, meus irmãos, há dias atrás, eu recebi também um pequeno videozinho de uma fala do reverendo Ed Renekiewicz, onde ele diz o seguinte: o Evangelho é assustador. O Evangelho é assustador. Por que o Evangelho é assustador? Porque em primeira mão, o Evangelho é assustador. Ele diz que você tem que negar a si mesmo. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Só ama o Evangelho, só ama Jesus Cristo, e só ama o reino de Deus nessa terra, os discípulos de Jesus. Quem não é discípulo não suporta, porque o Evangelho é assustador. Primeiro ele fala que você tem que negar suas próprias vontades. Depois ele fala que você tem que viver para o próximo. Depois ele fala que você tem que incluir o seu irmão, o seu semelhante. Você tem que incluir o outro na sua agenda. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui, nós já estamos encerrando. Meus irmãos, tem uma senhora lá na igreja
que ela está acometida de uma depressão. Tem 2 meses que ela está na cama. Ela é mãe de um jovem lá da igreja que vocês conhecem, o Fernando, que estava com a gente lá nos Calunga agora. Quando vocês forem orar, orem pela mãe dele, ela chama Lourdes. A vida dessa mulher é uma vida muito sofrida. Essa mulher está com uma depressão. Eu vou lá todos os dias, para vocês terem uma ideia, e eu escuto a mesma história todos os dias, 30 minutos, de braço cruzado, e ela falando. A mesma coisa, eu sei de tudo, a mesma coisa. Mas eu estou lá com ela. E aí, nós convidamos algumas irmãs lá da igreja para a gente ter um momento com ela de oração, de reflexão, de oração por ela, ouvir ela. E aí essa pessoa que nós chamamos, que é a líder lá, chamamos ela para conversar, e falamos, vamos fazer uma escala, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a Deus, porque o nosso socorro só vem de Deus. Ela está fazendo tratamento com psiquiatra, foi fazer um tratamento com psicólogo agora, maior confusão, deu errado. Gente do céu, a mulher em vez de melhorar piorou. E aí nós chamamos a irmã lá, vamos fazer um movimento. Essa irmã, no mínimo, ela tem 15 anos já de crente. Essa irmã que a gente chamou para fazer esse movimento de oração e tal, ela virou para nós e disse o seguinte, essa irmã. Ela virou para nós e disse assim, acredite, Luísa, se quiser. Mas ela virou para nós e falou assim, nós não estamos preparadas para esse tipo de situação. Gente, se uma pessoa que tem 15 anos de crente não está preparada ainda para ir sentar na beira de uma cama, de uma pessoa que está acamada, ouvir as lamentações da pessoa, dar uma palavra de Deus para a pessoa e fazer uma oração, que dia que ela vai estar preparada? Me fala um negócio, não, me responde aqui, que dia? Sabe qual que é o nosso problema? É que nós não queremos incluir as pessoas que estão ao nosso redor na nossa agenda. E aí nós temos 1000 desculpas. E aí nós estamos todo dia clamando, nos enche, Espírito Santo. Nos enche, derrama sobre mim, me dá avivamento, me dá poder. Vai chegar um ponto que o Espírito Santo não vai te encher mais não, porque a Bíblia nos compara a vaso. Se o vaso estiver cheio, se não derramar o que está dentro do vaso, nós vamos derramar em quem? Nas coisas? Não, nós vamos derramar nas pessoas. É por isso que os crentes de hoje não são renovados, meus irmãos. O líquido que está dentro deles, essa chamada unção que está dentro deles, está apodrecendo lá, porque a água parada apodrece. Apodrece. Mas nós não derramamos nas pessoas, nós não doamos a nossa vida. Eu não estou preparada. Gente do céu, porque não era o pastor naquele local, o cacique, sabe? Porque se eu sou o cacique daquele momento, eu ia perguntar para ela na hora, que dia que você vai estar preparada, irmã? Na hora. Você já tem 15 anos que está se preparando, não é possível. Que hora que você vai para o campo? Que hora que você vai cumprir o ID de Jesus? Que hora que você vai arregaçar as mangas e vai abrir mão da sua vida para cuidar de alguém? Que hora que vai ser isso, irmãos? Eu pergunto para você e para mim, para nós que estamos aqui, que hora que nós vamos derramar a nossa vida nas pessoas? Que hora que nós vamos incluir as pessoas na nossa agenda? É por isso que o Evangelho é assustador, gente. Sabe por que o Evangelho é assustador? E o Ed René vai dizer, porque nós precisamos devolver o dinheiro injusto que nós ganhamos. Nós precisamos restituir a quem nós roubamos. E aí simpatizante, não aguenta escutar esse tipo de palavra aqui não. Simpatizante, se tiver algum simpatizante aqui, me perdoa, Luísa, e o pastor Santo, depois você pede perdão para ele, mas não volta aqui mais nunca depois de uma palavra dessa. Esses simpatizantes do Evangelho aí, irmãos, eu sei que vocês não têm isso, sabe? Mas tem muita gente preocupada, por que esses bancos aqui não estão cheios?
Essa igreja lá da campanha tal, da campanha do sabonete, do sangue de Jesus, está lotada. E por que que aqui... Meus irmãos, se eu falar um negócio para você, eu tenho certeza que todos que estão aqui, são poucos, mas na mão de Deus são muitos. Porque entenderam o Evangelho de Jesus, tem sede de Jesus. Meus irmãos, o poder de Atos 1:8 fez a igreja se envolver. Vocês conhecem a história do envolvimento? Do porco com o bacon e da galinha com o ovo? Estar comprometido é uma coisa. Estar envolvido é outra. Porque a galinha, ela está comprometida com o ovo. Mas o porco, ele está envolvido com o bacon. A galinha, para botar o ovo, ela não morreu. Isso é comprometimento, viu? Agora, para sair o bacon, o porco teve que morrer. Então, o Evangelho de Jesus não é de comprometimento. O Evangelho de Jesus é de envolvimento. Se eu e você não passarmos a doar a nossa vida pelo nosso próximo, nós estamos vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Porque nós estamos muito longe dessa igreja aqui, ó. Nós estamos muito longe. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não deixa a água ficar parada dentro do seu vaso, não. Derrame essa água nas pessoas. E deixa Deus vir de novo e encher o vaso. E você derrama e Deus vem e enche. Se você derramar todos os dias, sabe o que vai acontecer? Deus vai te encher todos os dias. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre no seu coração. Ainda mais. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor. Ó meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça-nos entender a sua vontade para as nossas vidas. Faça-nos entender o teu querer para as nossas vidas. Nos dê discernimento, Senhor. Faça-nos entender que nós estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa pátria. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem aqui apenas agregando as pessoas. Apenas anunciando o seu evangelho e chamando as pessoas ao arrependimento. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a compreender a missão, a nossa missão. A nossa missão como igreja, como no coletivo, mas também a nossa missão individual. Abra o nosso entendimento, nos faça entender isso. Nos faça entender que o evangelho é de renúncia. Nos faça entender que o poder que o Espírito derramou sobre a igreja primitiva e o poder que Ele quer derramar sobre nós é para que isso venha nos capacitar a não a viver, mas sim a morrer e doarmos a nossa vida pelo nosso irmão. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a compreender isso. E que a nossa vida seja para louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quando alguém precisar de socorro, não diga que você não está pronto. Mas vá socorrer. Vá socorrer. Essa mulher me disse hoje assim: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu penso em suicídio todo dia. Minha vida perdeu o sentido. Eu não aguento mais.
Essa mulher perdeu o amor próprio. Eu disse a ela: irmã Lourdes, não tire a vida da senhora. Essa senhora perdeu o sentido da vida. Eu quero dizer à senhora: a senhora me ama? Ela disse: amo, pastor. A senhora ama o seu filho? Amo. Então não tire a sua vida por amor a mim, que sou o seu pastor, e amor ao seu filho. Porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus há de ser benevolente com a senhora e há de restaurar a vida da senhora para sempre. Eu não sei o que essa palavra produziu nela. Eu só sei de uma coisa. Pastor Cláudio, eu estava lá. Eu estava lá não porque eu sou bom, mas é que eu aprendi com Jesus que eu sempre preciso estar lá e não no conforto do meu sofá, diante da minha televisão. Eu preciso estar lá, você precisa estar lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.